Muito bom dia, Nação Guerreira. Estamos aqui para a coletiva de imprensa com o técnico Leonardo Mendes e também com a diretora executiva de futebol, Noelle Nutti Silveira. Vamos começar com um pequeno pronunciamento e depois nós vamos partir para as perguntas. Bom dia a todos, bom dia, Nação Guerreira. Bom, eu começo já anunciando, né, as saídas por término de contrato, que são das atletas Rafaela, Barrinha, Cris, Raquel, Duda, Dioneide, Milena e Catiele. Então, são atletas que estavam em término de contrato. E aí, nessas negociações, porventura, nós não conseguimos alguma renovação, ou se não, era por uma opção do próprio clube de fazer uma renovação e remodelar o nosso elenco, né, pensando em 2026. Além disso, já anunciamos as 4 renovações, que são das atletas Andressa, Luana, Cati, Nicole. E ainda assim, em termos de elenco, né, nós temos algumas atletas que estão emprestadas e podem retornar ao clube, além das demais atletas que têm tempo de contrato ainda conosco. Então, para iniciarmos, agora a gente pode passar as perguntas, tá bom? Muito obrigada. Vamos à primeira pergunta. Pessoal, bom dia. Cairo Oliveira, do Globo Esporte da EPTV. Para começar, eu queria fazer uma pergunta para os dois, que é em relação ao sentimento que vocês encerram o ano. E a Ferroviária, nessa temporada, ela chegou muito perto, né, de títulos, mas acabou batendo na trave em todos os campeonatos que disputou. Então, se vocês pudessem responder essas duas perguntas, o sentimento que vocês terminaram a temporada e na avaliação que vocês fazem de fim de ano. Eu sei que cada campeonato tem sua particularidade, teve seu momento, mas de forma geral, assim, como é que vocês avaliaram? Por que talvez, o que faltou talvez para a Ferroviária chegar a algum título? Então, primeiro, o sentimento que nós temos, assim, nós passamos por várias circunstâncias durante esse semestre que eu estou aqui. Foi um momento de reconstrução, de revigorar. E em pouco tempo nós tínhamos que já preparar a equipe para jogos decisivos de Campeonato Brasileiro. Era um momento já decisivo, aí já com Copa do Brasil, Libertadores batendo na porta, reta final, Campeonato Paulista. Então, assim, nós tínhamos que identificar, eu particularmente como treinador chegando, né, identificar o elenco, identificar o que cada atleta entregava. E eu fui vislumbrando no dia a dia, conhecendo um pouco mais do elenco, o que cada uma poderia entregar para a gente chegar bem, principalmente na Libertadores, que era uma competição que nós tínhamos como meta de chegar o mais longe possível. Eu acho que dentro desse contexto nós conseguimos, com a equipe, as meninas crescendo bastante, ganhando bastante confiança, conseguimos fazer bons jogos. Nós realmente batemos na trave, acho que faltou muito pouco para a gente ser campeão, jogar uma final de Libertadores. Acho que as questões dos pênaltis ali também, né, nós tivemos pênalti para poder decidir estar numa final de Libertadores e disputar mais um título. Mas assim, o sentimento, para mim, ele é de gratidão por pessoal, por estar de volta, por poder fazer parte desse projeto, por ter um convívio agradável no dia a dia, por eu poder ver aqui da torcida araraquarense uma sinergia, uma torcida muito grande, uma gratidão também pelo momento, por mais que o título não veio, a torcida aqui de Araraquara, eles gostam do nível de comprometimento, de entrega das atletas, e em muitos momentos nós deixamos tudo que nós tínhamos dentro de campo. O título ele vai vir em algum momento, mas o que nós temos que ter consciência é que nós temos que seguir nessa linha de trabalho, termos consciência daquilo que está sendo feito, que está sendo construído, e esses momentos eles têm que ser mais rotineiros, né? Nós temos uma equipe jovem, nós temos uma equipe que poucas atletas ainda passaram por momentos decisivos, então elas precisam estar amadurecendo, e esse amadurecimento vem através dessas vivências, de jogar jogos decisivos, jogos de nível, jogos grandes, que isso vai dando uma casca para elas, e eu acredito que se nós seguirmos nesse caminho, nós vamos em algum momento conseguir esse título para a Ferroviária. Eu compartilho muito do sentimento do Léo, né? Acho que
trazendo para esse contexto de segundo semestre que nós tivemos um novo comando, um novo trabalho, internamente redesenhando mais do que a Ferroviária quer de fato definir, não só para 2025, mas para os próximos anos, colocando mais do nosso planejamento em alinhamento do que a gente pensa a longo prazo, né? E aí, se nós olharmos, né, claro que o Campeonato Brasileiro, nós tivemos poucas sessões de treino, e depois nós tivemos poucos jogos para preparar para jogar um jogo tão decisivo. Mas ainda assim fomos competitivos. Eu acho que o sentimento que vem, e aí entrando Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, de fato nós voltamos a ser mais competitivos, voltamos a ter a nossa identidade e a nossa maneira de jogar. Conseguimos em pouco tempo implementar algumas ideias que faziam alguns momentos que nós não víamos conseguido. Sentimento de confiança também, acho que essa palavra é extremamente importante e ela foi muito citada não só dentro ali internamente enquanto gestão, diretoria, comissão técnica, mas muito pelas atletas. Então nós conseguimos retomar a confiança do elenco e isso é extremamente importante. Então, se conseguimos chegar até o último dia da competição da Libertadores, conquistar o 3º lugar, é porque de fato a gente conseguiu fazer com que o nosso ambiente acreditasse, né? Todos que estivessem ao redor. Então, de fato, acho que o sentimento é de confiança, de olhar para esse ano, olhar principalmente para o ano que vem, 2026, e para os próximos anos, sabendo o que nós queremos, tendo a confiança e a clareza de como nós queremos trabalhar enquanto clube, enquanto desenvolvimento de atletas, seja na categoria principal, seja na categoria de base, trazendo também essa questão muito importante para o clube, que é de fato a integração da categoria principal com a categoria de base. Então, claro que nós sempre queremos ser campeões, nós queremos vencer, mas contextualizando, segundo semestre, poucas sessões de treino, um número enorme de jogos competitivos, porque pouquíssimos jogos nós pegamos algum adversário que fala assim, não, esse adversário é tranquilo, né? Então, nós não tivemos esse tempo e essa margem. Então, olhando em relação ao aproveitamento, nós tivemos cerca de 70%, né, de aproveitamento aí desde o comando do Léo, ficando nas quartas do Brasileiro, chegando numa semi de Campeonato Paulista, que muda o formato, que agora ficou extremamente competitivo, porque você tem vários clássicos no meio de Campeonato Brasileiro, depois no meio de Copa do Brasil, que nós chegamos numa final, trazendo de novo uma final aqui para Araraquara, que fazia muitos anos que não fazíamos isso, e chegando em 3º lugar na Libertadores. Então, temos um saldo positivo, temos uma confiança e uma credibilidade do que o projeto vem nos apresentando, né, mesmo com o desenvolvimento do futebol feminino e o quanto vem de investimento de outras instituições. Então, a competitividade de todas as competições são enormes, mas mesmo assim a Ferroviária está lá, mesmo assim a Ferroviária permanece organizada, tendo clareza do que quer e seguindo confiante naquilo que busca. Então, temos um sentimento e uma avaliação positiva, trazendo aí acima desse 2º semestre, que foi quando eu apresentei, estive com o Léo na apresentação dele, que nós traçaríamos alguns objetivos e acredito que nós temos conseguido conquistar parte deles aí, que foram extremamente importantes. E olhando para 2026, a Ferroviária vai disputar 3 campeonatos, né? Paulista, Brasileiro e a Copa do Brasil. Sei que ainda tem alguns meses aí para a temporada de fato começar, mas olhando já para o ano que vem, quais são os objetivos? O que seria uma boa temporada de 2026 para vocês? Bom, eu acredito que primeiro a gente tem que ter essa sequência de competitividade. Acho que acima de tudo o que a gente quer é ter um elenco, ter uma equipe que seja extremamente competitiva, para que de fato a gente possa possibilitar e ter bons jogos, para que a gente possa continuar formando as nossas jogadoras para que elas sejam extremamente competitivas, porque como o Léo falou até na pergunta anterior, nós temos de certa forma um elenco jovem, então quanto mais a gente competir, quanto mais jogos duros nós tivermos, mais elas vão estar preparadas para esses grandes duelos que vão fazer com que a gente chegue às finais de campeonatos, né?
Alguns objetivos e algumas metas nós estamos trabalhando aqui internamente ainda, nós não definimos totalmente nosso elenco, nós temos uma ideia, temos um número e temos ele praticamente definido, mas ainda estamos num caminho, mas sem dúvidas nós vamos buscar um elenco extremamente competitivo, um elenco de atletas que seja extremamente comprometido com o que a gente acredita em relação à cultura de jogo e o que a Ferroviária pensa em relação aos seus valores. Pensamos em ter profissionais, e aí nós vamos ter algumas readequações de profissionais e um modelo de desenvolvimento para as nossas atletas que vai ser extremamente forte. Então, por vezes, ao invés de a gente entrar numa loucura de mercado, porque, de certa forma, né, nós estamos vendo muitas atletas extremamente da prateleira A, digamos assim, que estão saindo do Brasil. Então, logo, você vai ter uma inflação por atletas que não necessariamente são dessa prateleira, e nós temos poucas jogadoras no Brasil. Então, o que nós acreditamos? Nós temos que desenvolver cada vez mais nossas atletas. E esse misto de atletas experientes com atletas mais jovens faz total sentido, mas para nós queremos desenvolvê-las. E para isso nós vamos investir muito em recurso humano para saber no que a gente precisa desenvolver, o que essa atleta precisa para se tornar uma atleta ainda melhor, uma atleta ainda mais competitiva, já tendo, obviamente, o seu potencial e o seu talento. Então, é esse equilíbrio que nós buscamos para que a gente possa estar brigando com as principais equipes, mas dentro de um planejamento, dentro de uma organização, e sem fazer, obviamente, entrar numa loucura de mercado, digamos assim, porque, no final, a Ferroviária está desde 2001 com o futebol feminino por causa disso. Sem depender de como a categoria, né, o departamento de futebol masculino vai ou não no seu ano. Né? E aí, trazendo, infelizmente, esse ano nós tivemos a queda da categoria masculina para a Série C, e infelizmente, porque de fato nós sabemos a importância disso, nós vemos e acompanhamos o quanto tem um trabalho no clube, mas ainda assim, trazendo para o cenário do futebol feminino, nós vamos continuar investindo e, de certa forma, isso não vai impactar financeiramente para a gente. Então, isso é extremamente importante de ressaltar e de nos deixar tranquilos no nosso planejamento e como a gente vai seguir para os próximos anos. Vamos agora para as perguntas da imprensa que mandou para a gente via WhatsApp. Algumas perguntas foram sobre o balanço da temporada, que vocês já responderam. Então, vamos para uma próxima do João Silvino, do Tic Tac Esporte. A pergunta é para o Léo. Ainda nesse contexto da temporada, o que a Ferroviária leva como legados de 2025 para a temporada 2026? E, em especial para você, Léo, qual será a importância e a diferença de poder iniciar um trabalho do zero desde o primeiro dia da temporada e não no meio do caminho? Então, do legado, acho que já fica uma construção sólida, clara para as atletas, para o clube. Nós conseguimos construir, junto com todos os departamentos do clube, o que nós queremos de cultura de jogo. E isso acho que já está muito claro para as atletas e facilita para as chegadas das novas atletas que irão incorporar a equipe em 2026. É uma rota sem volta, é uma rota que nós sabemos que nós traçamos e nós vamos seguir nessa linha. E iniciar o trabalho em 2026, né, de vez pegar no meio do ano, né, quando você pega no meio do ano, você tem pouco tempo para identificar as características das atletas, já com jogos decisivos ali, logo na sequência contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Eu falo que se esses jogos contra o São Paulo, né, tivesse sido ali mais para o final de setembro, não dá para garantir a classificação, mas eu já tinha um conhecimento muito maior do elenco, que cada uma entregava para cada tipo de partida. Eu acho que a gente também consegue ter um repertório grande de jogo, o entendimento das atletas para cada circunstância que nós utilizamos nesse período, que foram 25 jogos nesse segundo semestre, desde que eu cheguei. Eu acho que já tem muita coisa consolidada e você já iniciar com algo, né, já sabendo um caminho que vai ser seguido,
facilita muito, né, nas nossas rotinas, nas nossas construções diárias, porque já tem uma certa relação, comissão, atleta, diretoria. Então, eu acho que vai ser um ano bem diferente, bem especial, onde que nós vamos ser muito mais assertivos, porque nós também vamos ter mais tempo. A gente já não começa os jogos com jogos eliminatórios, como eu comecei com a minha chegada. Então, eu acredito que o caminho ele vai ser muito mais assertivo, as tomadas de decisões muito melhores, porque nós vamos ter mais tempo para vivenciar o dia a dia ali com as atletas e conhecer um pouco mais cada uma também. A pergunta agora é para a Nuti, do Hugo Rocha, do Tic Tac Esportes. Olá, Nuti. Como você avalia o trabalho da Ferroviária num todo, desde o início da temporada 2025 com a Jéssica de Lima, depois com o Rogério Cunioche como interino e, por fim, com o Léo Mendes? O que deve ser feito de diferente na próxima temporada? Bom, bom dia. Eu penso que vamos trazer ali começo do ano, nós não tivemos alguns comportamentos, né? E alguns pontos que a gente identificava que era importante dentro do jogo da Ferroviária. E mesmo que fizéssemos uma mudança, e fizemos uma mudança no final do primeiro semestre, né, abrindo para o segundo, nós conseguimos chegar nas principais competições. O Campeonato Brasileiro, nós queríamos chegar um pouquinho mais para frente, mas ainda assim, por todo o contexto de mudança, nós conseguimos chegar nas quartas e, principalmente, nós competimos, né? Não foi uma partida onde tivemos uma supremacia da equipe do São Paulo contra nós, saímos nos pênaltis. Campeonato Paulista, chegamos entre os 4, como eu falei na pergunta anterior, de uma competição que muda o formato, que traz cada vez mais clássicos, jogos de alto nível, em meio a outras competições. Depois, campeonato da Copa do Brasil, que retomou a competição num formato diferente, que a gente não vem tão acostumado, né? Mas que foi extremamente importante, e nós conseguimos entender a competição e chegarmos até uma final, que foi extremamente importante para o projeto, porque mostra a grandeza e a força do nosso projeto e também do nosso elenco. E a Copa Libertadores, que nós acabamos chegando em terceiro colocado, sendo que saímos na semifinal, numa disputa de pênaltis, num jogo contra o Corinthians que foi muito equilibrado e que ali no final, na reta final do jogo, nós até saímos com um gostinho de certa forma, de derrota, de que queríamos mais, e merecíamos mais, porque no final nós tivemos mais chances, conseguimos machucar mais o Corinthians, e que é uma equipe extremamente campeã e depois, de fato, acabou se saindo campeã da competição. Então, trazendo para o balanço do ano, trazendo porque a gente conseguiu chegar até o final, depois comparando que tivemos uma mudança ao longo do caminho, que conseguimos competir, trazer uma maneira de jogar, que a gente entende que é a maneira que a Ferroviária quer, e saindo, como eu falei também anteriormente, com uma confiança do elenco, com atletas mesmo saindo com encerramento de contrato, que elas mostram o quanto estavam felizes, o quanto queriam e poderiam continuar eventualmente aqui, se não fosse uma decisão, né, Léo, anterior, de fato nos traz uma tranquilidade, uma segurança de que nós estamos seguindo num caminho certo e principalmente que nós queremos e acreditamos nesse caminho. Então, e aí retorno e falo, tivemos um aproveitamento nesse segundo semestre aí, em torno de 70%. E aí, né, trago de novo para esse recorte, em jogos extremamente decisivos. Então, hoje nós somos uma equipe, encerramos o ano sendo uma equipe extremamente competitiva, que os adversários respeitam muito, que sabem que não podem saltar de qualquer forma, porque senão eles vão ser machucados e podem sofrer o gol. E além disso, tirando o recorte ali das últimas partidas, nós tivemos também a nossa parte defensiva extremamente equilibrada e forte, né? E com confiança para construir as jogadas.
Então, trazendo para todo esse contexto, nós saímos com um saldo positivo. E para a temporada de 2026, claro que nós queremos chegar ainda mais além, porém nós também temos o entendimento de que teremos, nesse começo de temporada principalmente, atletas chegando nova, trazendo essa adaptação, mas acredito também por as atletas que permanecem conosco, elas já conhecem a nossa maneira de jogar e elas vão, e a gente vai procurar fazer com que elas se adaptem o mais rápido possível para que na estreia do Campeonato Brasileiro, que está pré-agendada ali com a data base para o dia 15 de fevereiro, nós estejamos prontos para que a gente inicie a nossa jornada nessa competição, que, né, de fato agora vão ter 2 rodadas a mais e que a gente possa chegar mais longe. Então, esse é o nosso balanço. Ele também faz uma pergunta sobre contratações, mas acho que a Nuti já foi bem responsiva nesse sentido. E agora a gente vai passar para a pergunta do Léo. Com o aumento de datas para jogos no calendário de 2026, como a base poderá servir para ajudar a equipe principal a não passar mais um ano sem títulos? Eu vou falar primeiro da base, né? Acho que primeiro esse ano nós conseguimos oportunizar nesse segundo semestre várias jogadoras na equipe profissional e em jogos de nível, né? Nós temos o exemplo da Dudinha, que é uma menina de 19 anos, que ela jogou todos os clássicos, foi titular contra Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, jogou na Libertadores contra o Boca Juniors, entrou no jogo contra o Red Bull. Então, assim, é um exemplo de uma das atletas que são da base, que estão ganhando espaço na equipe profissional. Eu acredito que pelo que tem sido construído aqui, cada vez mais vai ser rotineiro atletas da base estar na equipe profissional. Na verdade, nós criamos aqui para nós internamente primeira equipe, segunda equipe, onde as rotinas elas vão ser muito similares, nos mesmos horários, de ter essa conexão e essa ideia de modelo e cultura de jogo interligadas. Então, isso vai facilitar também nessas transições. E essa questão de título é muito supérfluo, assim, a gente... esse ano nós tivemos, se você pegar as 4 principais competições, Corinthians e Palmeiras que vão ganhar elas, né? Nós temos vários trabalhos aqui no Brasil e cada competição uma equipe vai vencer. Então, a gente vai fazer de tudo para seguir o nosso trabalho da maneira correta, de valorizar e potencializar o indivíduo. A gente acredita que quanto mais a gente melhora as nossas atletas, mais próximo a gente vai ficar de vitórias, de conquistas. Mas eu dou um exemplo assim, porque às vezes quando você não ganha um título, parece que você fracassou, parece que você é um derrotado, e nós não nos consideramos isso. Se você pegar um setorista, vamos dar um exemplo de um setorista que ele está trabalhando num canal e ele coloca na cabeça que no ano que vem ele quer subir na empresa ou ele quer trabalhar numa grande emissora de televisão. E aí ele vai lá, ele se prepara, em todos os jogos ele consegue detalhar as informações do jogo, das atletas, de tudo que está acontecendo com as equipes, e ele faz um ano tremendo. E chega no final do ano, ele não é promovido na empresa, e aí ele participa de um processo seletivo numa grande emissora, e ele não, na entrevista final, ele não é aprovado. Esse cara não é derrotado, ele evoluiu durante o ano. Ele melhorou, ele entregou mais dele. Então, assim, a gente acredita que se nós entregarmos muito mais no nosso dia a dia, se nós evoluirmos nossas atletas, nós evoluirmos nossa comissão técnica, nós nos consideramos vencedores. E eu acredito que se a gente fizer isso, cada vez mais nós encurtamos essa distância, né, para Corinthians, para Palmeiras, para Cruzeiro, para as equipes aí que têm demonstrado um grande... quesito financeiro de investimento de atletas, e nós vamos no trabalho, nós vamos acreditar muito nessa mescla de jovens atletas da base com algumas atletas mais experientes dentro do nosso grupo. Essas atletas que nós temos experiência no nosso grupo também são atletas extremamente comprometidas com o projeto.
elas sabem onde nós estamos, o que precisa de cada uma para o projeto ele se manter forte. Então, assim, nós somos privilegiados pelo grupo que nós temos, tanto de comissão técnica como as atletas que vão ficar aqui para o ano que vem e que vão nos ajudar bastante nesse processo também. Bom, aproveitando que a gente está falando de base, vou passar para a pergunta do João Hudson, do Tic Tac Esportes, para a Nuti. Nuti, sobre o trabalho da formação da Ferroviária na formação das atletas nas categorias de base, com algumas atletas sendo convocadas para a seleção brasileira, como a Isa Faichel e Dudinha do Sub-20, e algumas do Sub-17, como Gabi Pucci, Pezão, Andreina e Helena, que estiveram no Mundial. Como é o trabalho da Ferroviária para buscar novas promessas? É um trabalho constante. Na verdade, olhando para o mercado e olhando o que os projetos oferecem para as suas categorias de base, nós entendemos que nós somos um dos projetos mais robustos, né? Que mais investem na procura dessas atletas, na retenção delas e depois no desenvolvimento delas aqui dentro. E aí contando com todas as categorias, né? Esse ano nós tivemos a abertura da nossa escolinha, que é para atleta de 8 até 13 anos. Temos a nossa categoria primeira de iniciação, que é a categoria sub-13, sub-15, 17 e 20. Então, nesse quesito, nós temos todas as categorias, nós conseguimos fazer o processo de desenvolvimento delas. Claro que algumas atletas elas vão pular a etapa, de certa forma, assim como é a Dudinha, que tem idade, por exemplo, para disputar a copinha, mas nós optamos por não, porque depois ela retorna e vai ficar conosco na categoria principal, que é o caso da Vendito também, por exemplo, que fica já na categoria principal. Então, nós temos um trabalho muito forte e muito voltado, e parte do nosso investimento, de fato, é pensado na categoria de formação, porque nós entendemos que esse vai ser o futuro, não só da modalidade, mas sim do futuro da Ferroviária, porque de fato você forma uma jogadora entendendo durante todo esse processo de formação dela que a gente consiga alcançar o que é necessário, o que a gente entende enquanto instituição, o que é importante para a formação dela, dentro da nossa identidade, dentro da nossa cultura de jogo, para que assim, quando ela já não for desafiada numa categoria, ela possa seguir para adiante, né? E então, nesse caso, nosso trabalho de observação técnica, nosso trabalho de aprimoramento que a gente vai ter ano que vem no investimento de um profissional que ele fique voltado estritamente para o desenvolvimento individual de algumas atletas. Então, nós temos alguns projetos que estão se desenhando para que, de fato, cada vez mais o nosso olhar esteja focado na nossa categoria de formação. Porque esse é o futuro, não só da Ferroviária, né? Mas o futuro da modalidade. Porque, por vezes, nós temos alguns projetos que eles fazem a categoria de base, mas eles fazem somente uma categoria. Por exemplo, tem a categoria principal e a categoria sub-20. E é uma escolha, tá tudo bem. Mas, para nós, na nossa linha de pensamento, na nossa linha de raciocínio, é importante que elas estejam cada vez mais jovens conosco, para que, de fato, elas cheguem mais preparadas. E aí, nesse quesito, nós temos, né, como você citou, a Faichel, a Dudinha, a Andreina, Pezão, enfim, e as demais atletas. Essas atletas, elas estão conosco, tem algumas há mais de 4 anos. Ou seja, para elas chegarem onde estão, é porque nós demos um suporte e estamos fazendo com que elas estejam chegando cada vez mais cedo. Por isso que nós entendemos o quão importante é cada vez mais ter a clareza, né, assim como o Léo falou, da nossa cultura de jogo, da nossa identidade, do que é importante ela ter durante essa etapa de formação, quais são os pilares de desenvolvimento delas, e de fato que a gente possa investir nessas atletas, né? Então, essa é a nossa concepção. Acredito que tem muitas atletas vindo tão bem quanto elas, porque elas estão tendo, pelo menos aqui na Ferroviária, um contato com a bola e com treinamentos voltados e pensados para ela dentro das suas idades cada vez mais jovens. Então, essa é uma escolha de projeto, e aí eu até cito, né, algumas metas que nós temos aqui internas. Por exemplo, na categoria principal, nós temos uma meta que pelo menos 30% do elenco tem que ser formado na nossa categoria de base.
dentro de seleção, nós temos o objetivo de ter um número de atletas que estejam integrando a seleção, seja na sub-15, na 17, na 20, na principal. Nós temos nosso objetivo, porque assim, quanto mais essas atletas competirem e estarem conosco, mais preparadas elas vão chegar. E aí, trazendo também um breve recorte, nós fomos a categoria, o clube, na verdade, né, que mais disputou competições a nível CBF, Comebol do Brasil em categoria de base. Ou seja, para elas estarem chegando em seleção, para elas estarem chegando na categoria principal, é porque nós estamos proporcionando mais minutos de jogo para elas e mais tempo em contato com bola. Então, por isso se dá o processo e o sucesso, e aí a gente fala, né, nisso também, não é só ser campeão, mas para nós o número de sucesso é o quanto nós formamos de atletas e que cheguem na categoria principal. Então, eu acredito que a Ferroviária vem tendo um olhar e um cuidado muito grande com a categoria de formação, e isso vai garantir a longo prazo o sucesso, seja para a Ferroviária ou seja para mais atletas sendo convocadas para a seleção brasileira ou alguma seleção nacional. A pergunta agora também para a Nuti do João Hudson, do Tic Tac Esportes. Olá, Nuti. Minha pergunta é sobre um dos destaques dessa temporada, Natália Venditto. É indiscutível que ela se destacou na temporada 2025, sendo um dos pilares em matéria de ofensividade da Ferroviária. Levando em conta todos esses aspectos, para você, qual o impacto dela dentro da equipe e como desenvolver mais ainda o talento dela, tendo em vista que tem apenas 20 anos? A Natália, ela está conosco desde os seus 14 anos, né? Nós estávamos conversando na semana passada que ela participou do primeiro Festival Paulista da Federação, que era o Sub-14, né? Ela, a Fernanda e mais algumas atletas que estão conosco desde então. E ela passou por todas as etapas, né, que nós tivemos. Então, ela ganhou esse festival e nós estávamos brincando. Depois, o primeiro brasileiro Sub-16 na época, que foi em Minas, ela esteve conosco. Depois ela vai subindo de categoria, participou do processo ali das competições da Liga de Desenvolvimento, Fiesta Evolution. Então, a Natália, ela, como falo, e a importância de ter a categoria de formação, ela passou por todos esses processos e chegou muito nova conosco. E aí, aliando isso ao talento, que isso é dela, né? Ela tem características que são delas. E aí, o que a gente faz aqui é tentar potencializar. E, de fato, ela foi uma atleta extremamente importante nessa temporada. E eu acredito que ela ainda, nós acreditamos, né, que ela tem um teto de crescimento ainda muito alto. Ela tem pontos que ela pode ser muito melhor. E aí, o bacana da Natália é porque ela é extremamente comprometida. Ela é uma atleta que ouve, que está aberta, que quer crescer. Então, agora do nosso lado, além de ter todas essas características e essa abertura da Natália, agora do nosso lado aqui a gente tem olhado muito, não só para a Natália, mas para as demais atletas também, de o que a gente pode fazer para desenvolver as atletas. E aí algumas vão ser, por vezes, na parte mental, então aí a gente ali associa muito a questão da psicologia, algumas mais da performance, algum desequilíbrio, aí a gente tem que trabalhar junto com a performance e o departamento médico. Algumas são mais voltadas à questão técnica e tática, e aí pode envolver, né, análise de desempenho e auxiliares e treinador. Então, nós temos feito um trabalho, uma avaliação nesse final de temporada muito grande para, de fato, como a gente vai trabalhar para potencializar essas atletas. E como eu falei, nós vamos cada vez mais investir em profissionais para que a gente consiga isso, mas o mais importante disso é o perfil de atleta que a gente quer que esteja aberto. E aí a Natália é imprescindível, ela é um exemplo de atleta, um exemplo de ser humano, e eu acredito que ela tem um futuro brilhante pela frente, não só aqui dentro da Ferroviária, mas é uma atleta que é monitorada por seleção, e tenho certeza que, até por algumas sondagens, ela é monitorada também por outros clubes. Bom, pergunta agora para o Léo Mendes, do Matheus Teixeira, da Record News. Em 2024, na coletiva de imprensa de projeção da próxima temporada, a ideia era manter uma base para as disputas que iriam acontecer. Em 2026, a Ferroviária vai se preocupar com o Brasileiro, Paulista e Copa do Brasil. Vocês pensam em trazer peças pontuais? Quais as posições de maior deficiência do elenco atual?
Então, nós já temos muitas coisas traçadas. Primeiro, a gente procura olhar para dentro e ver as jogadoras que dentro da base pode incorporar a equipe profissional, a primeira equipe, e as atletas que têm idade de base ainda em 2025 e estão emprestadas em outros clubes, que também podem retornar e incorporar a equipe. E aí nós vamos em peças pontuais, né? Nós estamos estudando bastante, estreitando com algumas, para que nós possamos ser o mais assertivos possíveis. Nós não temos uma margem tão grande de erro, então nós procuramos tomar as decisões muito bem pensadas, muito discutidas, e seguir nessa linha de primeiro olhar para dentro, trazer as meninas da base que têm potencial, enxergar essas atletas que ganharam rodagem jogando em outras equipes e ainda são jovens, e aí sermos assertivos nessas contratações de posições específicas que nós vamos ter uma necessidade ou outra aí mais clara em cima dessas saídas de atletas que nós tivemos. Pergunta agora é para a Nute, também do Matheus Teixeira da Record News. Houve uma especulação da possível chegada da Maressa do São Paulo para a Ferroviária no próximo ano. Existe mesmo essa negociação? Bom, o ano passado eu estive na coletiva e eu vou seguir a minha linha, né? Eu tomo muito cuidado com as atletas que ainda estão em outro clube e têm contrato. Então, eu prefiro respeitar o momento da atleta no outro clube e também respeitar o nosso momento enquanto a gente está encerrando a temporada. Então, eu prefiro não abrir os nomes com quem a gente tem conversado. Nós temos, como o Léo falou, procurado peças pontuais, atletas pontuais para aquilo que a gente enxerga que é uma necessidade. Temos alguns pré-contratos já feitos, ainda temos algumas questões do mercado que a gente tem negociado, mas prefiro não tocar ali nos nomes dessas atletas para a gente resguardar elas, né? E em respeito também aos clubes onde estão. Pergunta agora também para a Nute do João Silvino, do Tic Tac Esportes. Boa tarde, Nute. O futebol feminino no Brasil vive um contexto onde muitos projetos acabam pagando caro pelo insucesso do futebol masculino, mas a Ferroviária sempre fez diferente, nos piores e melhores dias do time masculino. Como vem sendo esse trabalho de gestão no dia a dia para manter a Ferroviária competitiva no feminino contra diversos clubes de Série A e de capitais? Ótima pergunta. E como eu falei na anterior, falei um pouco, nós temos um planejamento muito claro e um entendimento muito claro de que tanto a categoria, o departamento de futebol masculino e o departamento de futebol feminino, pelo menos aqui dentro da Ferroviária, nós temos um entendimento que é necessário que cada um procure os seus investimentos, para que, de fato, ninguém fique dependendo do que vai acontecer com uma categoria ou outra, se vai ter um acesso ou um descenso, para que, de fato, a gente possa manter um planejamento. Então, faz alguns anos já, na verdade, que nós estruturamos nosso departamento tendo seus próprios patrocinadores, o seu próprio fluxo de caixa, para que, de fato, a gente possa seguir fazendo os nossos contratos longos, seguir desenvolvendo aquilo que a gente entende que é importante, e que cada um tem a sua questão enquanto negócio, né? Por exemplo, nós temos um movimento maior, por exemplo, na categoria masculina, que é para transferência de jogadores, que é uma fonte de receita muito importante. Enquanto no feminino, ainda, por exemplo, nós tivemos só o caso da Aline Gomes, mas ainda é uma coisa que nós entendemos que para o futuro vai acontecer. Temos a situação, se depender só de, por exemplo, do que a categoria masculina vai ter em termos de receita por estar numa Série B ou numa Série C, é difícil você ficar colocando e planejando quando você fica dessa forma na incerteza. Então, o que a gente vem traçando e tem dado muito certo há alguns anos futebol feminino tem os seus patrocínios, futebol masculino tem os seus. Assim, cada um pode seguir, obviamente, a gente sabe da importância e que é a marca da Ferroviária, mas que cada um possa seguir fazendo os seus planejamentos, sem contar com o que vai acontecer sempre ao longo do ano, né? Então, isso tem dado certo. E aí eu falo, né, a existência da Ferroviária é desde 2001.
não é à toa. E isso faz com que, de fato, a gente possa seguir com o nosso planejamento de contratos a longo prazo para as atletas que completam seus 16 anos, e a gente acredita nesse potencial. Possamos fazer contratos longos com as atletas da categoria principal, que a gente possa planejar e construir um planejamento estratégico, que é o que a gente vem desenhando internamente aqui, que é o nosso currículo de formação, onde a gente traça as metas, objetivos, estratégias até 2040. Então, essa liberdade de tomada de decisão, de seguir com alguns pontos, se dá, de fato, por essa organização interna que nós temos aqui dentro do clube. E isso facilita para todos. Então, hoje, a nossa comunicação com todos os envolvidos, a nível de SAF, diretoria, é muito claro e muito tranquilo. E a gente vem tendo essa racionalidade e que faz com que, como você falou, a gente não dependa do que aconteça com os cenários, e principalmente com o desenvolvimento do futebol feminino, que é um potencial gigantesco e se mostra a cada ano mais forte, que a gente possa seguir muito forte e estruturado, tendo clareza do nosso projeto. Então, como falamos, a base é extremamente importante para o nosso projeto. E a gente ter a possibilidade, ter o investimento voltado para isso, ao invés de cada vez nós diminuirmos, nós aumentarmos as nossas categorias, isso faz com que a gente tenha força e principalmente mostra o planejamento e a organização da Ferroviária em termos de independência para que o futebol feminino possa seguir o seu caminho. Essa, para mim, é o grande sucesso, essa clareza, esse planejamento, essa organização, os objetivos e metas a curto, médio e longo prazo e longuíssimo prazo. Essa organização faz com que a gente tenha muita tranquilidade, que a gente tenha respaldo para trabalhar aqui internamente e sabendo que mesmo, porventura, para alguns que seja um insucesso, você não vencer uma final de Copa do Brasil, para nós é diferente. Poxa, chegamos numa final de Copa do Brasil e nós vamos melhorar e buscar fazer ainda mais. Então, nós trazemos todo esse recorte e conseguimos trabalhar e planejar nossas ações aí para todo esse futuro. E isso, obviamente, fortalece o projeto, fortalece a nossa marca e mostra o quanto os projetos eles podem ser diferentes e terem sucessos, não só num âmbito de ser campeão ou não, porque senão a Ferroviária desde 2001, salvo os momentos que foram muito obviamente vitoriosos, mas que consegue crescer e melhorar sua estrutura física de profissionais a cada ano. Então essa definição de sucesso para nós é diferente, é uma definição que nós caminhamos, acreditamos, e vai fazer com que a Ferroviária esteja entre as principais equipes durante muitos anos. Então, essa é a nossa concepção de trabalho, nossa organização e planejamento. Pergunta também do João Silvino, do Tic Tac Esportes para a NUT. Recentemente, há um coro por toda a comunidade do futebol feminino para horários e datas melhores dos jogos. Qual a posição da Ferroviária quanto a essa questão? Como o clube se posiciona diante de federações nessa luta? É sempre importante, né? Acho que o que a gente mais busca é sempre ter datas, dias, né? E horários melhores para que a gente possa ter mais, se são pessoas de fora de Araraquara, que elas possam estar acompanhando as transmissões das partidas, né? Num horário que elas não estejam trabalhando. E também para quem é daqui ou da região que vem assistir as partidas, que elas possam estar aqui no estádio conosco e, de fato, incentivar e apoiar as nossas guerreiras grenás. Então, a Ferroviária sempre se posiciona a favor de que a gente tenha melhores horários, melhores datas e, principalmente, que a gente busque também ter a nossa grade, né? Saber que, por exemplo, no sábado à tarde seja o horário de transmissões, sempre vai ter um jogo do futebol feminino, porque aí cada vez mais o público vai estar entendendo e sabendo, poxa, esse horário vai ter jogo do futebol feminino. Assim como o masculino tem suas datas bases e todo mundo sabe, poxa, vou trocar o canal porque agora está passando um jogo. E é isso que nós estamos buscando e falando com federação, com confederação, para que de fato a gente consiga alcançar. E aí a gente vai ter cada vez mais espectadores e mais consumidores do futebol feminino.
Pergunta agora da Suleima Sena, do Donas FC para a NUT. NUT, a presença de gestoras e gestores do feminino nas conversas institucionais da CBF representa um avanço. Como você acredita que a voz dos clubes pode influenciar decisões estratégicas para o futuro da modalidade? Eu penso que é extremamente importante, porque, no final, se não há discussões, se não há diálogo, se não há construções, talvez a gente não consiga alcançar aquilo que entendemos que é positivo, né, ou de melhoria. A CBF, a federação, sempre tem os seus profissionais que estão pensando e estão tendo uma visão do que está acontecendo, estão fazendo planejamentos, mas do lado de cá, dos clubes, nós também estamos vivenciando, nós estamos competindo, nós estamos olhando e entendendo o que está acontecendo desse lado. Então, o quão importante e extremamente relevante é que nós estejamos nessas mesas e cadeiras dialogando para essa construção. E isso por experiência dentro do estado de São Paulo, mas também mostrando alguns contextos que a gente vem trazendo junto com os demais clubes dos outros estados, né, falando aí a nível de Campeonato Brasileiro, de CBF, nós temos um diálogo muito importante dentro dos clubes. E eu tenho certeza que esse fortalecimento, que esse diálogo, que esse crescimento e as ideias pensadas não só para um clube, mas para todos os clubes, vai fazer com que a gente tenha melhores construções. E acho que essa prática, né, diferentemente de alguns momentos no futebol masculino, que não acontece, ou tem visões diferentes, eu acredito que essa visão do feminino, de profissionais, gestores que estejam aqui, que eles possam cada vez mais conversar e permanecer nessa postura, porque aí eu tenho certeza que a gente tem um futuro muito melhor, com ideias muito melhores e que vão beneficiar não somente clubes de Série A, mas como de Série B e C, né, de A1, A2 e A3, como é no feminino, para que de fato a gente possa melhorar não só a primeira divisão, mas que a gente possa melhorar a segunda e terceira, porque assim a gente vai ter mais competitividade dentro dos jogos, a gente vai ter melhores produtos para apresentar para o nosso público, para os nossos patrocinadores, né, para essas empresas que estão se engajando, e logo a gente vai estar formando melhores jogadoras. Então essa cadeia precisa rodar e é extremamente importante que todos os envolvidos, todos os players, eles precisam ter essa voz, esse espaço de fala, para que a gente possa construir coletivamente o futuro e o desenvolvimento do futebol brasileiro feminino. Noite, pergunta também da Suleima. Em termos estratégicos, o novo calendário entrega aquilo que você esperava para a evolução da temporada? Bom, a nível de CBF, né, que aí a gente tem, obviamente, temos sempre é uma ordem, né, tem a FIFA, Comebol, CBF, depois vem Federação. Nós temos as definições de Libertadores, temos definição de Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Porém, não temos ainda da Federação, porque aí a gente vai fazer uma definição para, de fato, para essa continuidade. No meio disso tudo, nós temos uma construção que está sendo vista por duas temporadas, né? Porque, de fato, em 2026 tem a questão da Copa do Mundo masculina, que vai haver a parada, pelo menos, da competição nacional. E em 2027 nós temos uma Copa do Mundo feminina no Brasil. Então, eu entendo que nós temos alguns gaps nesse sentido, porque, de fato, a gente tem longas paradas e um tempo que, de certa forma, a gente vai ter que deixar de competir e aí, consequentemente, em outros momentos, a gente vai ter que ter vários jogos de forma encavalada. E aí isso você faz com que as atletas e nós tenhamos viagens longas, em jogos pertos e em jogos extremamente competitivos. Então, nós fizemos algumas construções, acho que alguns pontos melhoraram, sim, mas eu não consigo falar com tanta clareza, para ser muito sincera, como vai ser isso juntando a competição do Campeonato Paulista, porque isso pode determinar
como é que vai ser esse contexto, se nós vamos, por exemplo, utilizar datas de Copa do Mundo masculina, ou se não vamos utilizar, porque se não utilizarmos, a gente vai ter muitos jogos competitivos em fases importantes de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil. Então, é um pouco complexo responder isso nesse momento. Mas acho que, trazendo para esse contexto, eu acredito que só o fato de nós termos o calendário agora em novembro, né, final de novembro, isso já melhora a nossa comunicação, o nosso entendimento, o nosso planejamento para 2026. Diferentemente do que aconteceu na última temporada, que nós começamos tardiamente a disputa das competições e o planejamento. Nós apresentamos aí o elenco sem saber que data nós iríamos jogar. E isso é muito negativo, né? Não existe é muito difícil você fazer um planejamento de elenco, de apresentação, de treinamento, pré-temporada, enfim, é uma série de coisas que você não ter clareza, você não ter as datas, dificulta muito. Então, a partir desse momento, pelo menos tendo as datas já esse ano, tendo planejado, e aí a partir disso a gente consegue ter um diálogo com a Federação Paulista para tentar, no melhor contexto, para que a gente possa ter as melhores jogadoras sempre, disputando as partidas e tentando não encavalar competição com competição, porque aí faz com que em algum momento a gente tenha que escolher e priorizar alguma competição, o que não é bacana e nem importante, nem é o que a Ferroviária busca. As perguntas do Felipe de Abreu do Entre Linhas já foram feitas e tem uma da Suleima para o Léo que também já foi respondida. Vamos para a pergunta da Amanda Viana, da Casé TV e Planeta Futebol Feminino, para o Léo Mendes. Bom dia, Léo. Uma das marcas do seu trabalho até aqui da Ferroviária tem sido potencializar jovens promessas do clube, como Vendito, Dudinha e Monique. Gostaria que você avaliasse a evolução desse cenário das jovens desde o momento que você assumiu até o fim dessa temporada. Bom, vamos lá. Nós temos muita clareza daquilo que a gente quer para o clube. Acho que a gente já falou muito da base aqui e isso vai ser uma rotina das nossas falas, porque é algo muito forte dentro do clube da ideia da gente potencializar as categorias de base e de cada vez mais ter atletas na equipe principal. E uma coisa que começa a marcar a gente aqui não é só ter atletas na equipe principal, é começar a ter atletas com protagonismo. Então, a Vendito ela já foi um atleta que foi muito utilizado esse ano, a Monique teve oportunidades em jogos grandes, a Dudinha também, a Fernanda também, né, teve sua oportunidade. Nós tivemos um jogo contra o São Paulo, também no Campeonato Paulista, onde nós trouxemos praticamente metade do time ali da equipe sub-20 para fazer esse jogo. E isso acho que tem que ficar muito claro. A atleta hoje que ela vem para a Ferroviária nas categorias de base, ela tem que saber que ela vai ter muitas oportunidades de chegar na equipe principal. Esse vai ser um marco do nosso trabalho, dessa gestão. A gente tem uma preocupação muito grande no indivíduo e de potencializar e desenvolver, então por isso que alguns recursos vão ser para trazer novos profissionais, para ajudar nessa área de transição de atletas base profissional e o que desenvolver nessas atletas. Então, poxa, eu que trabalhei a vida inteira na base, estar num projeto, né, de uma equipe profissional e que tem esse olhar para a base, né, facilita também para mim, porque eu tenho muita identificação tanto com o clube quanto com a base, e isso nos motiva bastante, porque nós sabemos que daqui a alguns anos nós vamos ter grandes atletas formadas nas categorias de base, jogando na equipe profissional, possivelmente seleção brasileira e ganhando um grande destaque nacional e internacional. A segunda pergunta dela é também para o Léo. Ainda na linha das jovens jogadoras, pensando na formação do elenco para 2026, você tem um padrão de elenco ideal em termos de quantidade de peças, números de atletas para cada função, setor e equilíbrio de média de idade? Sim, a pergunta é boa. Nós temos sim, nós sabemos aquilo que nós queremos. Claro que tem as necessidades de posição, as carências de posição. É o que eu falo, que primeiro a gente olha para a base, nós vemos o que nos atende, as que vão poder estar conosco na equipe profissional, na primeira equipe. E eu acredito que nós vamos assim, ter um recorde de atletas formadas nas categorias de base na próxima temporada.
Pergunta agora para a Nute, da Amanda Viana, do Casé TV e Planeta Futebol Feminino. Bom dia, Nute. O ano de 2025 já foi marcado por um calendário mais recheado de competições, especialmente com o retorno da Copa do Brasil. Qual o tamanho da importância e do know-how que a Ferroviária tira desse ano para alinhar o planejamento para 2026? Bom, é extremamente importante porque, de fato, o entendimento da competição, o nível da competição, da maneira como ela de ser uma questão de mata, e aí é até interessante que nós brincávamos que não é só o jogo, né? A gente já vibra quando tem o sorteio, porque o sorteio ele define o adversário se você também vai ser o mandante ou visitante. Então, essa competição ela extrai muita coisa de nós, enquanto profissionais, mas também extrai muito das atletas e faz com que tenhamos um retorno de uma competição tão importante que é a Copa do Brasil, que traz mais uma competição que faz com que, num formato onde a gente possa estar indo para outros estados, indo jogar contra equipes que eventualmente não teriam essa possibilidade. E além disso, eu parto para um princípio da modalidade, né? Porque de fato a gente pode cada vez mais ter um entendimento e buscar mais torcedores em outros estados, equipes em outros estados que invistam no futebol feminino em outros estados. E nesse contexto, a massificação do futebol feminino, que é tão importante. E aí eu retomo naquele assunto que eu trouxe em relação à formação de atletas. Nós precisamos cada vez mais formar atletas. Poucos clubes investem na base. Então, talvez esse seja uma pontinha para que, de fato, os clubes investam na base, vão investindo na categoria principal também, para que depois elas possam ter a possibilidade de jogar uma Copa do Brasil e estar em evidência contra esses clubes que são mais tradicionais ou que têm mais camisa. Então, trazendo para essa situação é extremamente relevante e para nós, enquanto clube, é mais uma competição no calendário de um tiro curto e que pode nos possibilitar, assim como nos possibilitou, a estar disputando uma final de campeonato de Copa do Brasil numa grande final em casa. Então, é extremamente importante, isso mostra para a gente e traz o desenho de como a gente também pode desenhar o nosso planejamento, o nosso elenco, também trazendo para outro contexto o que é importante. É mais uma competição no calendário, são mais visibilidades, são mais conversas com os nossos patrocinadores, toda uma cadeia que gira em torno de uma competição. Então, não é uma coisa tão pequena, né? Por vezes, é mais uma competição no calendário. Não, ela traz um contexto e uma importância a nível nacional, a nível estadual, a nível de clubes, a nível de desenvolvimento da modalidade, a nível de desenvolvimento enquanto marca e dessas empresas cada vez mais engajadas para o futebol feminino e para que a gente possa alcançar e melhorar cada vez o nosso calendário. Vou misturar um pouquinho da pergunta do Diego Costa dos campeões da bola com a da Amanda Viana para a Nute. O Diego pergunta: como fazer para ser competitiva no mercado da bola, visto que o orçamento da Ferroviária não é tão grande comparado a outras equipes? E a Amanda sugere, né? A Ferroviária tem conseguido trazer bons nomes fora do radar nos últimos anos, como Fátima Dutra e Cici. Como você tem enxergado a evolução no mercado de contratações? Os valores estão muito inflacionados? Sim, os valores estão muito inflacionados. Eu acredito que para 2026 nós teremos valores que não vemos ainda no mercado. Vai ter uma evolução. E dentro desse contexto, de fato, a Ferroviária financeiramente não vai competir. A Ferroviária precisa ser estratégica. E uma das formas de sermos estratégicos é, de fato, a gente identificando sempre com muita antecedência aquilo que nós entendemos que ao longo do ano tenha sido uma posição pontual que nós precisamos repor. Além disso, fazendo a formação da nossa categoria de base e investindo para que essas jogadoras cheguem cada vez mais preparadas para atuar junto à categoria principal e tendo, obviamente, um profissional de análise de mercado, né, um scout. Então, já estamos na terceira, agora vamos para a quarta temporada que nós temos um analista de mercado. Então, quando nós conseguimos fazer contratações durante a janela do meio do ano, de fato é porque nós estamos estudando o mercado,
saindo, pensando um pouco fora da caixa, olhando para Portugal, olhando para outras ligas, para que essas jogadoras possam vir. E aí você tem que fazer um planejamento junto com o atleta, né, o seu empresário, do que é importante a longo prazo. Por exemplo, a Fátima Dutra. Quando ela vem para cá, nós sabemos a dificuldade que é ter uma lateral esquerda, é escasso no mercado, não é só no futebol masculino, no futebol feminino também. Nós tínhamos um planejamento para que ela voltasse para o Brasil, para que ela fosse protagonista, e para que ela também fosse para a seleção brasileira. Então, nós conseguimos casar todas as ideias, conseguimos casar um planejamento para que ela voltasse, e tem dado certo. A mesma coisa a Cici. Então, foi uma atleta que se adaptou muito rápido, extremamente identificada com a nossa maneira de trabalhar, com a nossa cultura de jogo. Mas isso se dá porque a gente tem, de fato, um investimento em profissionais e porque a gente tem um planejamento e uma clareza de mercado. A gente tem que saber, enquanto clube, enquanto instituição, qual que é o nosso lugar na cadeia, né? Qual que é o nosso conhecimento do mercado. Então, a partir disso, a gente vai traçar as melhores estratégias e, claro, que nem sempre vamos acertar, mas a nossa busca, assim como o Léo falou, é que a gente tenha o máximo de assertividade possível, porque nosso orçamento ele não nós não temos dinheiro sobrando de certa forma e nós não vamos pegar o valor da categoria masculina. Nós temos que trabalhar com o nosso orçamento. Então, a partir disso, é o entendimento, é a clareza, é o planejamento, discussão, muito diálogo entre comissão técnica, entre gestão, entre o departamento de análise, para que a gente possa trazer essas jogadoras com o perfil, identidade e cultura daquilo que a gente entende que é importante para a Ferroviária. A segunda pergunta do Diego: como estão os contratos das jogadoras das categorias de base da Ferroviária que estavam emprestadas? Ana Luísa Hansen, Raíssa, Laura Pigatin, essas atletas voltam para a Ferroviária? Algumas atletas voltam, algumas ainda nós estamos ali analisando, mas essa é a importância também de termos contratos longos, né? E esse trabalho a Ferroviária vem fazendo muito bem feito há algum tempo. Então, essas jogadoras, elas estão conosco, elas saem, vão ter uma rodagem, vão ter uma minutagem eventualmente maior, e depois elas chegam mais preparadas para estar conosco. Então, isso facilita o nosso planejamento, facilita esse desenvolvimento, e depois elas chegam aqui para compor junto conosco. Algumas delas, algumas vão acabar não ficando, mas está dentro do nosso radar e do nosso planejamento, para que algumas delas façam parte ali do nosso elenco 2026. Próxima pergunta é para o Léo. Léo, você que é acostumado a trabalhar com categorias de base, pretende usar jogadoras que retornam de empréstimo depois de elas terem ganho minutagem em outras equipes? Sim, iniciando o trabalho, né, no início da temporada, acho que todas as atletas elas se colocam no mesmo patamar, e a partir dali nós vamos ter os treinamentos e cada um vai mostrar o seu valor, o seu potencial, o quanto consegue se enquadrar dentro daquilo que a gente vislumbra como jogo. Eu acredito que a gente vai ter um tempo significativo de 5 semanas até a nossa estreia, também para poder passar um pouquinho, né, daquilo que a gente quer de cada atleta, e ali vai, né, das atletas, né? É óbvio que nós, como equipe, nós queremos oportunizar todas e cada um vai conquistar o seu espaço no dia a dia, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu esforço, com a taxa de sacrifício que a gente valoriza muito. Então isso a gente vai tentar passar para elas e ver o quanto cada uma delas entregam para ir conquistando espaço dentro da equipe. A segunda pergunta já foi feita a respeito do calendário, e a terceira e última pergunta da coletiva é um pouquinho para os dois, também do Diego Coche. Me permitam perguntar para a Nuti e o Léo sobre a aposentadoria da Barrinha. Gostaria que eles comentassem sobre essa aposentadoria da atleta e sobre o ser humano incrível que a Barrinha é. Sim, eu fui privilegiado em trabalhar com ela em 2 momentos, né? Na minha primeira passagem lá em 2015, ela foi uma menina ainda na época, muito comprometida, sempre muito dócil, sendo decisiva até mesmo na Libertadores, uma menina de uma alma pura, que sempre está disposta a ajudar as pessoas. E nesse meu retorno, ela está aqui, também tem esse privilégio, né, de pegar ela no meu retorno novamente. Ela já
com muita clareza na cabeça dela que seria a última temporada dela. Obviamente nós não poderíamos externar isso, mas até porque ela não externou em nenhum momento, ela somente em conversas pessoais conosco. E aí eu vi uma Barrinha muito madura, muito experiente, sendo importante em outros aspectos, já que nós tínhamos na posição ali a Fátima Dutra, que estava num momento muito bom, e a Barrinha, assim, num momento de poder contribuir também, tanto dentro de campo, mas muito fora de campo, com as meninas, com as jovens atletas, é uma referência para nós. Então, assim, ela tem encerrado a carreira aqui também na Ferroviária, é um presente para nós, porque nós valorizamos muito o ser humano, e ter tido a Barrinha como atleta aqui no clube por tantos anos, e ela encerrar a carreira aqui, ela escolheu que aqui fosse o último clube dela, também para nós é um motivo de muita alegria. Bom, da minha parte também, né, a Barrinha ela é incrível. Eu tive a oportunidade em 2015, quando eu estive enquanto jogadora na Ferroviária, nós jogamos juntas, e depois, como gestora, estive junto com ela nesses últimos anos. E ela é uma mulher sensacional. Ela é extremamente humilde, comprometida, trabalhadora, transparente, um ser humano, a gente brinca, né? Um ser humano ímpar. E aí a escolha dela, porque ela tinha outras propostas, né, para ter sequência na carreira, mas ela também tinha, como o Léo falou, essa clareza de que ela estava encerrando seu ciclo, mas principalmente o que me deixa mais honrada, e aí a Ferroviária com essa honra, é que ela queria encerrar aqui, porque era um clube que ela tinha muita identidade, que ela tem um amor enorme, que ela conquistou muitas coisas. Então, isso é um motivo de muito orgulho, de muita honra, e mostra o quanto a Ferroviária também, junto com todos os profissionais, com todos os atletas, enquanto instituição, que cuidam dessas atletas, né? Que tenham esse cuidado enquanto ser humano. Nós vamos trabalhar muito, nós vamos competir muito, vamos exigir muito delas, mas nós também cuidamos delas enquanto seres humanos. E a Barrinha sempre foi incrível, sempre teve essa identidade, queria estar aqui, ela curtia muito, né, na Libertadores, me marcou muito, porque obviamente nós ficamos numa competição em bolha, e aí nós passamos ali todos os dias juntos, mas você percebia nos jogos o quanto ela estava feliz, o quanto ela, mesmo não estando por momentos ali em campo, mas fora de campo ela estava querendo contribuir, estava torcendo. Enfim, a Barrinha é uma pessoa sensacional. Me emocionei muito nessa última partida dela. Nós fizemos um corredor que foi muito bacana. E aí, não é a Nuti ou o Léo ou qualquer pessoa falando, é o clube inteiro. São todas as pessoas, todas as atletas, todas que têm um contato com ela, homenageando, exaltando a pessoa e a atleta que ela foi e que ela e desejando muito sucesso. Eu acho que o legado que ela deixa aqui é incrível, é sensacional. A gente brinca que nós temos um hall da fama aqui, que são as atletas que têm essa identidade, essa referência, seja pelo tempo de casa ou a representatividade que tem. E a Barrinha entrou junto para esse hall, porque, de fato, ela foi extremamente importante enquanto atleta, esteve nos 2 títulos de Libertadores, esteve na Copa Paulista, esteve no Campeonato Brasileiro de 2019. E sendo a Barrinha, não deixando de ter aquela humildade, de ter o coração puro e se entregando o tempo todo para a Ferroviária. Então, é um carinho gigantesco, é um amor gigantesco. Eu só desejo muito sucesso nesse novo caminho, nessa nova momento profissional da vida dela. Bom, dessa forma, então, encerramos a coletiva. Muito obrigada aos setoristas que estiveram presentes, aos que enviaram suas perguntas. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Obrigada, Nuti, Léo e a Nação Guerreira que acompanhou.